Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, editor do site da Info, e estou no nosso estúdio acompanhado de Juliano Barreto, o nosso redator-chefe. Olá, amiguinhos. E de Gustavo Guzmão, um estreante no podcast. É a sua primeira vez, né, Gustavo? Uhul. Diga assim, olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Para quem nos acompanha só pelo áudio, gravar a sua voz, né? O Gustavo é o cara que cuida do blog de downloads, aquele que recomenda os melhores aplicativos, que descobre os softwares mais interessantes para nossas máquinas. Quem nos acompanha nas redes sociais pode nos interromper a qualquer momento e fazer uma pergunta. Marcelo Venceslau está aí acompanhando a transmissão que a gente faz ao vivo no Google Plus e transmitirá as perguntas para a gente. No som, Marcos Camurati. Pessoal, vou aqui dar início aos trabalhos. Hoje, essa semana tivemos, aliás, dois grandes eventos. Um, logo no comecinho, na segunda-feira, o WWDC, o evento da Apple para desenvolvedores. E no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, começou a E3. A E3 começou oficialmente na terça-feira, na segunda tem a pré-estreia, mas que na verdade é o dia mais importante, porque é quando os principais fabricantes, aí no caso a Microsoft e a Sony, fizeram ali as apresentações de abertura, né? E a Nintendo também. É que a Nintendo não é um protagonista dessa feira, né? No sentido de que... Eles queimaram a largada, né? Eles mostraram o Wii U antes, né? E também o terreno melhor deles também é a Tokyo Game Show, né? Tem isso também que... Quando eles jogam em casa... Jogam melhor. Mas vamos falar de E3 daqui a pouquinho. Queria começar pelos anúncios da Apple. Um anúncio que não teve tanto impacto, porque não teve ali novo iPhone, não teve novo iPad. O que teve de hardware? É uma atualização da linha de MacBooks, né? Os MacBooks ganharam processadores mais fortes da Intel. Pareceu assim um computador bem robusto pro tamanho dele e pro preço até. Tem MacBook de $1.000. E também teve um Mac Pro. A famosa garrafa térmica. Ganhou o apelido de garrafa térmica. Cestinho de lixo também. Cestinho de... Que isso? É lindo, não, né? A gente está claro. falando isso, mas é um aparelho que... alguns sites até falam assim, para quem diz que a Apple não inovava, olha aí. Né? O design e a potência da máquina são bem impressionantes. Sim, eu achei bem legal também. É uma máquina com processador Xeon da Intel, né? Máquina para quem quer trabalhar aquele velho compromisso da Apple com quem trabalha com editoração eletrônica, com edição de vídeo, edição de música, né? É um segmento onde eles são líderes, né? Eles querem continuar sendo líder. Uma máquina muito parruda, num design bem diferente, né? Bem pequena, bem reduzida a máquina, né, em relação aos antigos Mac Pro, né? Mas assim, acho que as principais novidades são na área de software, né? Duas novidades principais. Uma nova versão do iOS, o iOS 7, que nas palavras de Tim Cook é a maior mudança no iOS desde sua estreia, quando Steve Jobs, em 2007, revelou ao mundo o iPhone. Que de fato é, né? É mesmo? Você achou que foi a maior mudança? Você concorda com o Tim Cook? Desde o iOS 7 você não vê tantas mudanças tão visuais bruscas assim, igual aconteceu do 6 pro 7. Eram mais sutis. Agora que mudaram todos os ícones, mudaram até o funcionamento os gestos, né? Tem a área central de comando dele, painel de notificações e tudo mais. O Gustavo viu não só a apresentação, que todos pudemos ver, mas ele viu o iOS 7 instalado, uma versão para desenvolvedor. Sim. Só que não era no iPhone 5 que você viu no iPhone 4. Sim, daí você vê as diferenças, né? Não fica tão bonito no 4 quanto ficaria no 5. Você achou que no 4 a experiência é um pouquinho mais... É um pouco mais limitada. A central de notificações e mesmo aquela de configurações no iOS 5, no iPhone 5, quando eles mostraram na WWDC, você via aquela translúcida, dava pra ver o fundo. No iPhone 4 não tem nada disso. É mais modesto. É chapado, né? Quase é opaco, você não vê. É bonito, mas nem tanto. E o update vai funcionar para quem tem iPhone 4? Vai, né? A partir do 4. 4, 4S e 5. Mas vai ficar uma carroça? Ficou lerdo também? Como era a versão do desenvolvedor, não tem como você ter muita noção de desempenho, mas tava meio travadão enquanto a gente mexia, mas deram a sua justificativa, né? A versão de desenvolvedor tem muitos bugs ainda. E eu não acho assim que vai ficar uma carroça. Acho que a Apple é bem cuidadosa com isso, assim. Se fosse o caso, talvez ela não liberasse pro 4, só pro 4S
e o 5. É um design que muda muito e ao mesmo tempo muda pouco, no sentido de que são poucas linhas, traços finos. Teve até. Você viu, me passou o link de um Tumblr que estava ironizando Johnny Ive Redesigns Fins. Não, o pessoal do Tumblr ironiza tudo também, né? O Obama também foi Ironizado. Obama olhando e-mails, né? Agora o Jonathan Ive fazendo design no Paintbrush. O pessoal gosta de criticar. O que dá pra falar desse desenho? É um desenho mais limpo, mas não é um desenho mais clean, né? Porque muitas vezes são duas coisas que ficam como sinônimos e não são. É mais limpo, tem menos linhas, as imagens são mais simples, mas não é mais clean porque tem um monte de cor berrante também, né? Uma coisa que chama atenção, é uma coisa que, se você pega coisas antigas da Apple, né? Tinha um tom mais sóbrio, um tom mais sério, né? Muita coisa, cores mais apagadinhas, né? Esse aí tem muita cor e tem muita luz, assim, né? É um design bem ousado, na verdade, né? Redesenhou uma interface que é conhecida no mundo inteiro, que é super bem sucedida, né? De um jeito que precisava responder também ao avanço do Android, né? Acho que mais do que um update do Android, do iPhone, do iOS, é uma resposta ao Android, né? Porque o Android tem crescido muito, tem avançado muito, de uma versão para outra muda bastante, né? E aí, concordando com o Guzmão e com o Tim Cook, realmente, se você pega a primeira versão do iOS e pega a penúltima agora, tem muitas semelhanças, né? Tem mesmos ícones para fotinho, mesmo ícone para tudo e tal. Foi ficando mais bonito por causa da resolução de tela, do poder de processamento, os ícones foram ficando mais detalhados, né? Tudo foi ficando mais legal. Mas é a mesma coisa. Se você pega um iPhone 1, vai ter aquele girassolzinho ali, que são as fotos, e se pega um iPhone 5, vai ser o girassolzinho. Tudo, né? Poucas mudanças. E agora não, agora é uma mudança... Uma mudança bem mais radical, né? Bem mais radical e necessária também. Eu me lembro eu fui a uma palestra, uma conferência de como desenvolver aplicativos Android. E aí o cara explicava lá que no Android as coisas não precisam se parecer como elas são no mundo real, assim. Porque a Apple fazia isso, pelo menos até o iPhone 6, já tem até um nome, isso é esquimorfismo, né? Você tenta imitar. E, por exemplo, o telefone da Apple, quando você digita os números, você digita, vai teclar lá o 5, 531, e aí você toca e ele dá um brilho. Assim. No Android não tem isso, não tem esse brilho depois, né? E parece que o iOS 7 buscou um pouco esse caminho, né? Ele tirou esse esquimorfismo, essa imitação, mas também diminuiu um pouco do brilho e tal. Acho que o aspecto mais, assim, fantástico está por conta das cores berrantes, né? Do degradê do rosa pro azul, né? Isso, tem muito. que aparece em vários pontos ali do iOS 7, né? É um pouco mais controverso, né, nessa parte do design. Tem uma competição com o Android, obviamente, que é o que está ali disputando a liderança, mas você tem nesse cenário também o Windows Phone, que é um telefone que mudou demais, né? O cara que já usa o Windows 8 no PC tem uma interface similar, né? Que são os telefones que a Nokia vem produzindo, tentando ganhar espaço, né? Pois é, o Windows Phone, apesar de ter uma participação de mercado bem pequena, ele inovou, né? Porque a interface, para começar a falar de interface, depois falar da Nokia, que foi tema de uma das matérias aí da nossa edição da Info, né? A gente teve um repórter que foi lá para Helsinki, que foi na fábrica da Nokia, conversou com o pessoal lá, viu a temperatura das coisas lá na Nokia, e não é porque está na Finlândia que é necessariamente que é necessariamente gelado, as coisas estão quentes lá, porque a empresa perdeu muito dinheiro e agora está retomando, mas assim, interface do Windows 8. É uma interface que quebrou paradigmas, né? Aquelas coisas das telas, do Windows 8, do Windows Phone, essa história do Metro, quebrou um pouco daquela coisa de um monte de íconezinho, né? Então, eles foram beneficiados por esse tipo de avanço, né? De ousadia mesmo. Então, a Apple acho que também viu até isso, né? Que assim, poxa, se a Microsoft está fazendo coisas mais ousadas que a gente precisa responder, né? Agora falando da Nokia, uma matéria muito bacana, uma matéria que mostra o quanto as decisões erradas da Nokia foram atrapalhando eles. Lá pelas tantas, a matéria fala assim de lojas de aplicativo.
A Nokia foi uma das primeiras empresas a fazer uma loja de aplicativo para o celular, né? Que hoje é o Era ponto-chave, né? OVI, né? Não, antes da OVI, tinha outra, só que assim, era uma loja só para um aparelho. Tinha vários aparelhos, Cada aparelho tinha uma e, lojinha. e um tinha uma lojinha, o outro já não tinha. Aí depois quando fez OVI, já era... Não era legal, porque não era bem sim, tipo, cheio de coisas, e assim, era muito burocrático para o desenvolvedor publicar uma coisa na OVI, eles queriam muito controle. Aí depois você chega a ver, meses depois a Apple faz, App Store, depois o Google faz também, Google Play, e arrasa a empresa. Eles estavam com a bola, né? Na matéria fala também, a Nokia tinha um projeto de tablet muito semelhante ao iPad, né? E os caras falam, não, o pessoal não vai querer um troço desse, isso é ridículo e tal. Então assim, essa matéria vai mostrando várias vezes em que a Nokia tava com a bola Podia ter e não quis, ou não teve ousadia. não teve ousadia, não teve visão para aplicar. E também mostra o seguinte, que agora eles estão tentando correr atrás disso, né? E uma das coisas também, já que a gente está falando de sistema operacional do celular, é o Sailfish, que esses funcionários da Nokia saíram de lá, pegaram um projeto que estava meio abandonado, chamava Migo, um sistema operacional, e transformaram nesse Sailfish. Então é um novo sistema, nova interface, tudo, não é da Nokia, é dessa empresa, né? Mas a Nokia pegou essa filosofia de ser uma coisa mais leve e fez a plataforma Asha, que é de um celular bem barato para terceiro mundo, para países emergentes, né? É assim que chama hoje, né? É o termo, Termo mais correto. atual, né? É mais atual, né? É. Politicamente correto acho que ainda não é, mas enfim. E esse é um sistema novo que assim, roda em qualquer celularzinho vagabundo, mas tem duas interfaces, tem rede social, roda aplicativos. Então assim, eles estão querendo voltar aos tempos de inovação mesmo. Eu tive a oportunidade de testar um Asha num evento em que o Steve Nelope, que é o CEO da Nokia, esteve em São Paulo. É um celular assim, eu acho que aqui no Brasil ele é vendido por R$600, R$550, não é um celular, não é um celular nada caro, assim. Em muitos países ele é a porta de entrada para o cara que nunca se conectou à internet, que não tem um dispositivo de acesso à web. É ainda um lugar em que a Nokia tem o seu espaço ali, né? Eu acho que é entre os high-end ali, entre os celulares mais poderosos, que a linha Lumia ainda não conseguiu se estabelecer, né? O lance é que assim, eles perderam até no mercado de celulares. Celular, quando a gente fala celular, não é smartphone, né? Feature phone e tudo mais. O que acontece? Smartphone está tomando esse mercado também, né? Todo mundo quer comprar todo mundo quer comprar um smartphone e mesmo os mais baratinhos já são smartphones, né? Já conseguem criar, processar e devolver dados entre aparelhos, entre a internet, né? Para a internet, aliás. Então, assim, para amarrar um assunto no outro, o que a Apple está fazendo? A Apple está correndo para não virar uma Nokia. Eles têm a dianteira, tem fãs super fiéis, estão ganhando dinheiro a rodo, estão fazendo tudo, mas assim, a lição que a Nokia deixa, né, que dá para sentir lendo essa matéria é essa, que empresa que não inova, que não dá saltos grandes para frente, ela acaba sendo alcançada e depois ultrapassada, e depois para voltar é complicado. Ainda na seara dos sistemas operacionais, teve uma nova versão do OS X, né, do sistema dos MacBooks. 10.9. Que ganhou o nome de... Eles até fizeram uma piada durante o evento que chama... Sea Lion. Sea Lion, né? Chegaram a botar um slide, Sea Lion, e não, é uma brincadeira. Vai chamar Mavericks. E... Que tal, Guzmão? O que você achou do Mavericks? Em termos de inovação, evoluiu tanto quanto o 10.7 para o 10.8, talvez. Não tem tanta novidade chamativa, gritante. Talvez o que mais chama a atenção é o sistema de abas do Finder, que, como vemos, é uma das coisas que mais fazia falta no Mac. Enquanto a gente usa lá no Infolab, por exemplo, eu ainda reclamo muito daquela, ter que abrir um monte de janela do Finder, mas agora tem um sistema de abas legal, de tags. Que fica como a gente usa um browser, né? Mais ou menos. Acho que vamos pegar um esquema parecido com o do Safari, né? O atual sistema de aba do Safari. Eles disseram que no Mavericks o Safari ficará mais rápido também? A ideia deles é transformar o Safari num navegador mais robusto, né? Que, nos comentários que a gente vê ali de notícias do Safari, é que o Safari é meio que mais ou menos o Internet Explorer da Apple. Né?
Eu pelo menos, não gosto do navegador. Do Safari? Eu realmente Você não trabalha gosto. no Mac, no Infolab, Sim. no dia a dia. E você usa qual navegador? O Firefox. Você usa o Firefox. Entre Firefox e Chrome, na verdade. Então, né? e o Safari você deixa pro... O Safari eu deixo para baixar o site do banco. Firefox. A gente tem uma pergunta das pessoas que nos acompanham. O Vitor Martins perguntou como que vai ficar o mapas do iOS 7. Pois é, o Mapas, o que eles fizeram foi... eles usaram a palavra em inglês accuracy. Eles tentaram melhorar a precisão de como os mapas funcionam. Na versão anterior, quando sumiu o ícone do Google Maps e entrou o ícone da Apple, né, ali como uma coisa já nativa, foi um Deus nos acuda, né, porque o resultado foi muito ruim. Então ele continua sem ter o ícone do Maps do Google. Quem quiser no iPhone consegue instalar. No iPad ainda não tem uma versão, né, É só a versão reduzida que vai rodar uma série. só a versão do iPhone, na verdade, né, que você vê, é tosco, não é legal. E eles fizeram uma atualização do ponto de vista da base de dados, de deixar os mapas um pouco mais acertados. Nesse ponto específico, eu acho que eles ainda estão muito distantes da experiência que o Android, que o Google oferece, né? Bem distante. Principalmente com os anúncios recentes que o Google fez no Isso. I.O., que deu um salto de qualidade no... Agora com a compra Eu ia falar do né? Waze, ia falar do Waze, né? O Google já era líder bem tranquilo na área de mapas. Sim. Agora eles compraram o aplicativo que era o mais popular, o mais né? legal depois deles, então eles A estão... gente tinha discutido isso no Infolab, né? Agora que o Google comprou o Waze, eles vão estar anos... eles eram a primeira opção, agora eles são a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta vem os outros. Vai demorar anos e anos para alguém conseguir alcançá-los assim. Não, quer dizer, um investimento atual, né? Bom, meus amigos, eu vou passar aqui para o segundo tema do nosso podcast, a E3. Tem aqui duas, acho que assim, o que está concentrando as atenções na E3 são as apresentações do que é o Xbox One, como ele vai funcionar, que jogos vão ter para o Xbox One e o que é o PlayStation 4, né? Esses dois grandes consoles. Chamou a atenção no Xbox One, que tem ali um hardware muito melhor, que tem um Kinect mais acertado, assim, tem muita inovação, mas tem ali um endurecimento da Microsoft para tentar fechar as portas para a pirataria, que é exigir que o console se conecte à web pelo menos uma vez a cada 24 horas, para fazer ali uma espécie de validação, e aí quem tem Xbox desbloqueado e tal, vai dançar. E também eles colocaram ali um recurso que limita o empréstimo de jogos, né? Então você compra um game, mas quer emprestar para um amigo, tem uma restrição na quantidade de vezes que aquela pessoa pode usar no mesmo mês, tem que ser seu amigo no Xbox Live. Há 30 dias, pelo menos. Me pareceu que é um desejo de... que a intenção óbvia é fechar as portas para a pirataria. Me pareceu, não estou com ideia fixa na Nokia por causa da matéria, mas é outro exemplo, assim, uma empresa que está com a bola no pé, né, o gol aberto e chuta para fora, assim, tropeça em cima da bola. O PlayStation 4, o PlayStation 3 e o Xbox 360, nessa mesma época de E3 e tal, quando um saiu, depois saiu o outro, era o seguinte, o Xbox 360, ele é muito inferior ao PS3. Eles vão tomar um baile nessa geração. O que aconteceu foi o contrário, a Microsoft Não foi tem muito... Blu-ray, né? não tem Blu-ray, uma porcaria o Xbox 360. A Microsoft deu um baile na Sony. A Microsoft conseguiu acordos mais proveitosos com os... A gente vai ter que parar por causa do barulho, Marcos? É isso? Não? Tá bom. Mas para aí, porque senão não dá nem pra concentrar. Deixaram um bilhetinho, né? O que está escrito aí? Acabando. Tá bom, tá acabando. Os caras estão fora. Bom, nessa mesma época de E3, quando tinha a geração anterior, a expectativa era de que o PS3 desse um baile no 360. Aconteceu o contrário, a Microsoft foi muito esperta, conseguiu acordos melhores com os produtores, então em vez dos jogos utilizarem todo o poder do PS3, eles faziam jogos que eram bons o suficiente para o 360 e o PS3 só se adaptava. Então eles conseguiram dar um X na Sony e cresceu muito. Aí o Xbox 360, mesmo com a rede sendo paga, a rede funcionou muito bem, teve jogos legais. Foi um baita de um trabalho da Microsoft, como poucos trabalhos da Microsoft tem sido nos últimos anos. Assim, foi um puta acerto.
Kinect, outro acerto e tal. Chegou agora nessa geração. Em vez de focar totalmente no novo Kinect, no gráfico, não sei o quê, toda a atenção ficou concentrada nesse ponto. Que é o quê? São coisas importantes? São coisas que podem ajudar a empresa a combater pirataria e podem Melhorar o ser faturamento. e né? podem ser incômodos pro comprador, pro jogador? Podem. Mas, cara, pouquíssima gente pega jogo antigo pra jogar no videogame novo, pouquíssima gente pega jogo emprestado. Lá nos Estados Unidos até existe lojas de usados e tem troca, então, mas assim, é uma coisa muito marginal em comparação a gráficos, a jogos, entendeu? Se eles fizessem um lançamento, pô, mostrar o GTA V primeiro, sei lá, mostrar o novo Halo, mostrar as coisas, uau, assim, nosso console é muito legal, nosso controle vai ser um boomerang que você joga, não sei o quê. Podiam ter feito tudo isso. 3, né? Aí eles pegaram e ficaram só focando nas coisas negativas. Isso aí dá pra entender. Só pra fechar o meu raciocínio muito intrincado, que essa semana a gente fala de videogame igual de escalação de futebol, né? A gente fica conjecturando. Eu acho que é o seguinte, todas essas coisas que a Microsoft está fazendo, todas essas coisas que a Microsoft está fazendo para praticamente irritar o jogador, podem ser para agradar os produtores. Justamente. Então acho que pode ter esse desfecho, porque assim, não é possível que eles sejam tão burros de irritar tanto os jogadores. Porque assim, todos nós aqui, eu acho, estamos nessa mesma geração. Eu tenho Xbox 360, você tem PS3 e tal. Qual que vai ser o próximo que eu vou comprar? E assim, eu acho que todo mundo que eu conheço que tem Xbox 360 falou, pô, além do PlayStation 4 ter mais opções, vai ser mais barato e ainda não vai ficar me restringindo. Então, né, ou a Microsoft está com um acordo muito bom com os produtores, ou foi um belo tiro no pé. É uma aposta de alto risco, né? Eu acho que o seu raciocínio é perfeito. O que a Microsoft espera é que, ao combater a pirataria, assegurar que naquela plataforma o cara tem que pagar pelo jogo, é que ela vai ter um trunfo para negociar melhor com os produtores. E aí fechar grandes acordos, talvez acordos de exclusividade, o cara não libere para o PC, ou não libere para já tem, né? ou não libere para a Sony, né? Como já tem alguns, eles sempre trabalham assim. Battlefield 4 é um exemplo. Que ela consiga ampliar essa vantagem e aí... Porque no final das contas é o conteúdo em tudo, né? No iOS, no Android, na televisão, é o conteúdo que manda, né? Se o conteúdo for bom, você vai escolher onde você tem o jogo mais legal, tal, né? Ela fez esse movimento. Agora, nesse momento, o que está acontecendo é que ela está apanhando muito. No mesmo dia, o presidente da Sony foi fazer a apresentação e foi ovacionado pela plateia de gamers a dizer aqui, ó, aqui você pode jogar os jogos usados, aqui você não precisa de uma conexão à internet. Você pode emprestar seu jogo para seus amigos. Você pode emprestar seu Já jogo. tem um tutorialzinho ensinando você a emprestar o jogo para seus amigos. A quem? A Sony? É. Isso daqui é um jogo, você é meu amigo. Era você esse o pega o tutorial jogo. deles. Mostrava isso, quer dizer, Eles fizeram isso no palco. no palco, No palco. pra ironizar. Por isso que eu tô dizendo, a Microsoft deu tiro no pé, porque emprestar jogo, essas coisas tanto faz, assim, isso acontece muito raramente, assim, quando você tem um jogo. E hoje o que acontece? Hoje não, né? Faz um bom tempo. Jogos online. Jogo online você não empresta, porque você joga todo dia aquele troço, e você tem que jogar com seu amigo, então não tem porque você pegar e emprestar se você fica sem. Tipo, você tem, por exemplo, um jogo de tiro, um jogo de corrida. Ou a maioria dos jogos hoje, a parte online é muito mais importante que a parte de missão. Até tem um pouco de tristeza em falar isso, mas que eu gosto mais de roteiro, de jogo mais elaborado e tudo mais, mas não. Tem muitos jogos hoje que tem 4, 5 fasezinhas bem rapidinhas e o lance é o multiplayer. Então, assim, no multiplayer você não vai emprestar jogo, no multiplayer você não vai jogar. Você não vai pegar jogo da geração anterior para entrar na rede para ficar jogando. Todo mundo que é o gamer de console, né? Essa figura que parece que todo mundo fala que está em extinção, mas acho que ainda não. Ele quer o cutting edge, ele quer o melhor, ele quer a melhor definição, o melhor jogo. Ficar nesse papo de... parece que é uma grande vantagem a Sony permitir você jogar jogos de PlayStation 3. Mas ninguém vai comprar um PlayStation 4, ninguém, não digo, mas... Claro, seria curioso. Você vai comprar uma coisa avançada pra jogar um jogo antigo. Eu tenho FIFA lá em casa, original, FIFA 2000, sei lá, 2009. Cara, na semana que lança o FIFA 2010, aquela caixinha tá lá na estante até hoje, vai ficar... Não sei nem o que fazer com aquilo ali, porque eu guardo com nostalgia, sabe? Porque lançou outro jogo, você não vai aguentar, você não vai querer jogar Você tem o Gears of War 3 pra jogar online, você não vai jogar o 1. Né? E assim, são jogos do mesmo console, da mesma geração. Imagina então você ter outro console e querer jogar... assim, é um detalhezinho muito pequeno que o time lá de PR
né, de relações públicas da Microsoft mandou muito mal, assim. O grande problema é que a Microsoft tentou pegar é uma evolução natural, né? O console vai acabar ficando sempre online, vai acabar tendo essa limitação vai ser sempre jogo digital. Só que o problema é que a Microsoft tentou empurrar a goela abaixo de todo mundo, né? Foi mal. Eles não foram aos pouquinhos, assim, não foram falando, a gente vai ter uma conexão, de vez em quando você tem que se conectar, viu? Não, eles resolveram eu vi uma frase 24 horas, né? 24 horas é um prazo muito restrito. Não, eu vi uma frase no Facebook antes de entrar aqui no estúdio que carece de confirmação, mas teria um diretor da Microsoft dito: tem pessoas que não querem conectar o videogame todo dia na internet, temos um produto pra ela, Xbox 360. Falaram isso mesmo. Foi, porra, absurdo. O cara falou, tipo, não compra não, você não quer conectar, fica com o velho. Tipo, os caras, Exato. Eles estavam com tudo certinho, na hora de tirar 10, de dominar a geração, de acabar com a Sony, os caras fazem isso, eles vão perder. Perderam a simpatia dos gamers. Perderam já a simpatia que eles A não ser que fechem acordos muito bons, né? Porque aí, para os desenvolvedores, podem ser mais atraentes. Que o começo de venda vai ser fraco mesmo, não tem muito jeito, né? Depois dessas anúncios... Bom, hoje já tem preço confirmado no Brasil, R$ 2.200, né? Também bem caro vai custar o Xbox One por aqui. É caro, mas assim, é um aparelho que já há muito tempo não é só um videogame, né? Então é um centro de multimídia, né? O negócio tem no Kinect também, você faz exercício, né? É um negócio de controle de mídia muito interessante, né? Vira um media center muito interessante para ver vários tipos de conteúdo, né? Você tem um Netflix, tem um negócio... É um pouco mais do que... Sim, e agora dúvida. tem Blu-ray também no Xbox. Sim, tem. Então é um pouco mais que um videogame, né? Mas mesmo assim é um preço salgado que logo deve cair também. Lembrando que o PS3 chegou aqui no Brasil por incríveis R$6.000, né? Pois é. Na época, terrível. Pessoal, termina aqui mais uma edição do podcast. Temos encontro marcado na próxima quinta-feira. Um abraço.